Se você já tentou várias vezes incluir o hábito da leitura na sua rotina, mas não conseguiu, se tá com aquela penca de livros que comprou porque achou interessante, gostou da capa, mas não chegou nem a abrir o livro, eu trouxe uma técnica que vai te salvar, que eu separei em 4 passos bem práticos e simples para você, se quiser já aplicar hoje mesmo. E o primeiro passo, sem muitas delongas, é então frequente uma livraria, fazendo um teste. Então o que você vai fazer? Na próxima vez que for dar uma voltinha no shopping, que eu adoro, passe na livraria. Mas só passe, dê uma olhadinha em todas as sessões, que tem aquela sessão de desenvolvimento pessoal, de ficção científica, de romance, livros nacionais, e dê uma boa rondada ali na livraria. O interessante é você começar conhecendo e ver qual prateleira que começa a te chamar a atenção. E não precisa necessariamente comprar o livro no momento, mas só cria o hábito de frequentar as livrarias. Até porque você deve estar com uma penca de livro para ler que ainda não leu. E aí que entramos para ação no segundo passo, que é escolha o livro pelo autor e não pela capa. Eu confesso que no começo, quando eu queria incluir o hábito da leitura, eu achava que eu tinha que estipular uma meta. Pelo menos 20 páginas, pelo menos meia hora, mas não. Se você encontrar um livro que você goste, você não precisa de meta, porque você vai estar ansioso para chegar em casa e ler, você vai estar ansioso para ler o que vai acontecer. Então, a ideia é, ao invés de você colocar metas para incluir no seu dia a dia e construir um hábito, ao invés disso, escolha um livro que você goste, porque só pelo fato da sua curiosidade já vai fazer com que você consiga sustentar esse hábito por muito mais tempo. E aí que a segunda dica entra, escolha o livro pelo autor e não pela capa. Quando eu encontrei um livro que eu realmente quis ler, eu não botava meta, só que eu queria muito ler e quando eu não lia eu ficava ansiosa, ficava angustiada, e isso que começou a incluir o hábito da leitura na minha rotina, porque eu queria muito ler aquele livro. Isso surgiu através de um podcast. Fica a dica aí, se você gosta de ouvir o podcast, escolha os podcasts que você mais gosta e pesquise se essa pessoa ela tem autoria em algum livro. E isso fará toda a diferença, porque você vai... Sabe aquela pessoa que você admira ali no podcast e fica ouvindo? Você pensa, imagina se eu soubesse o que passa na cabeça daquela pessoa, imagina se ela estivesse descrevendo e contando como ela conseguiu aquelas conquistas que você tanto admira. Então escolha os autores pelos podcasts que você lê, ou talvez pelas obras que você acha interessante. Por exemplo, se você gosta de Leonardo da Vinci, talvez ver a biografia dele, né? Ou se é um autor mais recente que possa ter escrito alguns livros. E foi assim que eu comecei a incluir o hábito da leitura, pelo desejo, pela vontade de saber como que aquela mente funciona. Como que aquela mente pensa, como que ele conseguiu construir aqueles hábitos, como que ele conseguiu conquistar e vencer aquelas coisas. Então isso me chama muita atenção e eu acabei escolhendo os livros pelo autor. Eu lembro que eu cheguei na biblioteca ali, na livraria, aliás, e pesquisei se esse autor ali do podcast, ele tinha livros, e tinha 2 na autoria. Já comprei os 2, e a hora que eu comecei a ler, eu não parei de ler, e eu nem tinha construído o hábito da leitura ainda. Então, por isso, se você quer construir o hábito, a melhor coisa é pelo autor e não pela capa. Porque eu já tentei incluir a rotina de leitura, mas daí eu não consigo mais ler, desanima. Então, não coloque meta por página lida, e sim por autor, e esse é um dos principais fatores. E o terceiro passo prático que você vai fazer é troque a TV. Elimine a TV elimine a TV durante a semana. Assista, se permita assistir aquele filme, aquela série nos finais de semana. Sabe por quê? Porque mesmo que você queira incluir o hábito da leitura na sua rotina, mesmo que você tenha interesse em ler aquele livro, de nada adianta se você não tiver tempo para isso. Só que para você ter tempo, nunca vai existir um momento em que você vai ter tempo para ler, mas vai existir um momento em que você vai precisar buscar ou encontrar um momento, seja acordando mais cedo ou seja abrindo mão de algumas coisas. E a partir do momento que você abre mão de assistir televisão durante a semana, se você gosta de assistir uma série, gosta de assistir um filme, deixa para o final de semana, que é aquele momento de você descansar, mas durante a semana aproveita que você está no pique, aproveita antes de trabalhar ou depois que chegou do trabalho. Eu particularmente, como é uma rotina mais relaxante, a leitura eu gosto de deixar lá para a parte da noite. Então crie essa rotina e substitua os hábitos ruins pelos hábitos bons. E para que isso aconteça, por isso que você vai precisar de muita motivação, que é ter vontade de ler um livro. Por isso que se você incluir um livro
tentar incluir um hábito só pela quantidade de páginas lidas, pegar qualquer livro e tentar, não vai dar certo. Porque você precisa de motivação, você precisa ter curiosidade. E aí que você vai começar a migrar a curiosidade do filme para a curiosidade do livro. E aí que você vai conseguir incluir momentos como esse, que eu estou na pracinha e daqui a pouco eu quero terminar de ler esse livro maravilhoso, que se você gosta de rotina ou liderança, que esse livro é mais sobre liderança, ele é maravilhoso. E assim você vai começar a construir rotinas que você gosta. Então vai chegar um momento que vai ser muito mais prazeroso você vir na praça, no parque, fazer uma leitura do que ficar em casa assistindo Netflix. E aí que tá a sacada desse passo. Indo pro quarto e último passo, que é justamente esse, ler na praça. Sabe por quê? Porque quando você vem na pracinha e traz um livro, você não tem mais nada para fazer aqui a não ser ler. Então o que você faz? Eu já te dou uma dica de trazer um tapetinho. Coloca o tapete no chão, como eu coloquei, senta numa árvore que tem uma sombrinha, num lugar que tenha mais vento e traga o seu livro. O seu livro, um marca-texto que é importante também e esses post-its aqui, que eu esqueci o nome, essas notinhas que é bom para destacar as páginas que você acha importante. E aí que você vai começar a construir o seu hábito da leitura, trazendo momentos de lazer e você vai acabar se acostumando aos momentos de lazer e preferindo momentos de lazer com livro do que momentos de lazer com a Netflix. Então, recapitulando os 4 passos que você vai precisar fazer, o primeiro deles é frequentar as livrarias para descobrir o que você gosta. O segundo é encontrar um livro que você goste pelo autor e não pela capa. O terceiro, então, é abrir mão da televisão para começar a incluir o hábito da leitura e deixa a TV só no final de semana. E o quarto passo, comece a frequentar pracinhas e leve o seu livro, ou talvez até shopping que tem os coworkings. E aí que você vai começar a construir a sua rotina de leitura e conseguir trocar Netflix por leitura. E se gostou desse vídeo, já deixe o seu comentário, curta e te vejo nos próximos.